Bem-vindos ao canal Mais Foco. Em todos os vídeos que faço eu tento trazer informação relevante em áreas de investimentos, finanças pessoais e carreira de uma forma compacta e simplificada. Por isso, se gostas deste tipo de vídeos, considera subscrever ao canal. Com a tecnologia blockchain já tivemos a origem a criptomoedas, já falei aqui sobre NFTs e agora vou falar sobre DeFi ou finanças descentralizadas. Por isso, se não conheces o termo, fica atento ao vídeo. Esta área tem captado muito interesse por parte de instituições, especialmente aquelas que estão no ramo financeiro, porque começaram a perceber que DeFi é uma ameaça e ao mesmo tempo uma oportunidade, pois muitos dos serviços fornecidos por estas plataformas ou instituições são 24 horas por dia através de smart contracts ou contratos inteligentes e esses contratos executam automaticamente sem qualquer intervenção humana. O objetivo é mesmo retirar o intermediário do meio da transação, poupando tempo, burocracia e também dinheiro. Tudo isto feito dentro de uma blockchain, ou seja, um sistema financeiro sem bancos ou seguradoras, por exemplo. Com isto, não estamos limitados a ser clientes em uma ou outra instituição, sendo à escala global, porque são aplicações descentralizadas. Neste momento, sem grandes processos de verificação de dados ou documentação. Como tudo isto é baseado em smart contracts, isto significa que as regras estão definidas através de programação. Desde que as duas partes cumpram o que está acordado, essa transação ou essas transações podem ser executadas. Muitas plataformas DeFi utilizam moedas estáveis ou stable currencies em inglês. Moedas estáveis são criptomoedas na mesma, mas têm uma conversão 1 para 1 com uma moeda fiat, por exemplo o dólar, daí o nome estável. No fundo, antes deste conceito DeFi ter aparecido, o movimento era referido como finanças abertas. E isto cobre corretoras, bancos, seguradoras, intermediários financeiros e até mesmo, por exemplo, casas de apostas. Para definir DeFi muito sucintamente, são aplicações financeiras descentralizadas que são executadas numa blockchain. Permitem, por exemplo, pedir empréstimos ou até mesmo emprestar a outras pessoas e receber um juro em troca. Ter contas poupança com juros bem mais atrativos do que temos na banca tradicional, mas atenção que também o risco é muito mais elevado. Podemos ter corretoras descentralizadas, que é possível comprar e vender criptomoedas sem um intermediário, também é possível especular no preço dos ativos com derivativos ou até mesmo em mercados preditivos, como apostar num resultado de um evento real, como por exemplo apostas desportivas. Plataformas também de crowdfunding, por exemplo no imobiliário, e gestão de ativos e fortunas, subscrever a diferentes tipos de seguros e entre outros tipos de produtos. A maior parte destas aplicações, em termos de volume de dinheiro captado, estão dentro da blockchain Ethereum. Daí ser neste momento a segunda criptomoeda ou plataforma mais valiosa do mundo e distingue-se da Bitcoin porque é muito mais flexível para programar e criar os contratos inteligentes, que é fundamental para finanças descentralizadas. Quais é que são os grandes benefícios de DeFi? Podemos ver os benefícios em várias áreas, mas desde logo os custos dos intermediários vão deixar de existir ou vão ser praticamente nulos. Em segundo lugar, a informação da blockchain não pode ser alterada, pois há imutabilidade dos dados. Isto permite que haja muita mais transparência e a possibilidade de auditar, por exemplo, as transações. Também há transparência nos processos, questões como, por exemplo, discriminação, deixam de ser um problema. Qualquer pessoa ou empresa pode auditar as regras de qualquer contrato inteligente. Muitos dos processos de validação de identidade da pessoa ou verificação de lavagem de dinheiro também podem ser muito mais facilitados. Isto também são conhecidos como os KYC e os AMLs. Neste momento ainda é um problema, mas no futuro, se calhar por fazer parte de um ecossistema de uma blockchain, se calhar esses processos não vão ter que ser tão rigorosos. Em quinto lugar, a capacidade de haver muita mais competição no mercado, muitos mais players. Qualquer pessoa pode participar neste mercado como cliente ou como fornecedor de serviços. Depois é o acesso 24 horas por dia e a este tipo de serviços em qualquer dia da semana. Em vez de se ter que ir às 8 da manhã a esperar na fila de um banco,
ou esperar dias para que o suporte nos ligue para esclarecer dúvidas, isso deixa de ser um problema. Podemos utilizar ou investir em finanças descentralizadas de uma forma segura? Neste momento, como todo o mercado de criptomoedas ou criptodigital, podemos dizer que é arriscado tanto como investidor como consumidor. Do ponto de vista de um consumidor, acho que é o futuro da banca e das seguradoras. No entanto, mais regulação e mais proteção dos consumidores é necessária. Como investidor, já houve projetos que tiveram um crash e passaram a valer zero em muitas poucas horas ou dias. Muito cuidado em distinguir o que é real, o que é brincadeira ou esquema. Outras questões é que muitos dos projetos, por serem novos, ainda podem ter bugs nas suas plataformas e isso pode afetar a base, que é a blockchain, ou até mesmo os contratos inteligentes. Vamos assumir que é possível alterar os contratos depois deles já estarem a correr. Então o risco pode ser fatal para esse projeto. Vamos imaginar que esse projeto tem milhões de utilizadores e se acontece algo assim, as pessoas efetivamente podem perder o dinheiro. E como não há uma instituição propriamente dita para culpar, ninguém pode fazer nada sobre isso. Estas plataformas de finanças descentralizadas são muito recentes e o ecossistema todo também é muito recente. A regulação ainda está a dar os primeiros passos. Se, por exemplo, há lavagens de dinheiro em transações, como é que se pode responsabilizar os intervenientes das transações? Depois, como também sabemos, a banca e as seguradoras não olham para este tipo de produtos com os melhores olhos. Então, certamente vão começar a explorar a entrada neste tipo de mercados e vão tentar destabilizar ao máximo os reguladores para apertarem o cerco a este tipo de projetos. Aliás, já está a acontecer. Não existe esquemas de compensação por parte dos reguladores ou governos para este tipo de mercados. Portanto, finanças descentralizadas vai ser o futuro para estas áreas. Tem que ser visto como uma oportunidade para empresas de serviços financeiros se reinventarem. O consumidor também deve ganhar muito com estas mudanças, porque vão ter um acesso simplificado, mais conveniente, menos burocrático, mais barato e, acima de tudo, mais inclusivo em qualquer pessoa pode utilizar em qualquer lado do mundo. Certamente vão haver empresas que vão ficar presas no passado e vão perder esta inovação. Espero que tenham gostado deste vídeo, obrigado por terem assistido, deixem o vosso gosto e até à próxima.